Olá, meu nome é Mariana Ferreira de Almeida, sou radiologista e ultrassonografista veterinária há mais de 10 anos, proprietária do Imagem Centro Veterinário, localizado na cidade de Londrina, no Paraná. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o uso da sedação e da anestesia nos exames de imagem, das suas indicações, quando que a gente realmente vai precisar deles. Primeiro a gente tem que diferenciar sedação de anestesia. Então, na sedação, esse paciente ele vai estar mais sonolento, né? Então, às vezes, os estímulos externos eles podem, despertar esse animal, mas ele não vai estar dormindo completamente. Lógico, existem algumas exceções, mas na maioria das vezes é um sono um pouquinho mais profundo. Na anestesia geral, é um animal que ele vai estar num sono muito profundo. O estímulo externo não é o suficiente para acordar ele. E a gente pode utilizar esses dois tipos nos exames de imagem. Normalmente, o que requer o uso mais frequente são os exames de raio-x. Por quê? Muitas vezes a gente precisa fazer posicionamentos, a gente precisa manipular aquele paciente e a gente necessita que ele esteja, na maioria das vezes, sob o efeito de anestesia. Porque num paciente acordado, ele não vai permitir, como por exemplo, o raio-x de crânio. Muitas vezes a gente tem que abrir a boca do animal, rotacionar o crânio, mexer na cabeça do animal. Então, é um local que normalmente eles não gostam muito da manipulação, principalmente em abrir a boca. E se a gente não faz isso, a gente não consegue imagens adequadas para o nosso diagnóstico. E aí, nesse caso, a anestesia é extremamente necessária. Nos casos de displasia coxofemoral, é extremamente importante fazer com o animal anestesiado, porque a gente precisa de um correto posicionamento, a gente precisa do relaxamento da musculatura, para facilitar o posicionamento. E nos casos de displasia coxofemoral, a gente mede ângulos. Então, se o posicionamento não estiver correto, esse ângulo também não vai estar correto e, consequentemente, o diagnóstico ele não vai ficar preciso. Animais com muita dor, que às vezes só a analgesia não é o suficiente, então a gente tem que fazer uma sedação, uma anestesia. Animais que são muito inquietos, como o labrador, que às vezes não para, eles não permitem às vezes o posicionamento, porque são muito agitados. Então a gente precisa utilizar a sedação, a anestesia para conseguir posicionar. Lembrando que o raio-x, o posicionamento é a parte mais importante para a gente conseguir um bom diagnóstico. Se o posicionamento não estiver adequado, a nossa imagem não vai estar adequada e isso vai prejudicar o nosso diagnóstico final. Ultrassom a gente também precisa fazer, não tanto quanto no raio-x, mas muitas vezes a gente precisa. Então, animais inquietos também, que não aceitam ficar no posicionamento adequado para a gente poder fazer o exame, e animais extremamente agressivos. Há animais agressivos, a anestesia e a sedação vale tanto para o ultrassom quanto para o raio-x, porque é um animal que não vai permitir contenção, manipulação, e aí vai ter o risco dele morder, tanto o veterinário quanto o tutor, e o risco para ele mesmo de se machucar por estar agressivo. Às vezes, esse animal ele pode estar agressivo por conta de dor, e aí só uma medicação para dor não é o suficiente. Muitas vezes, os tutores eles têm receio de fazer a sedação, a anestesia, têm medo desses procedimentos, mas tem que lembrar que hoje em dia os medicamentos utilizados para isso são muito modernos e seguros e sempre tem que passar pela avaliação do veterinário para ele saber da saúde e do estado geral desse paciente. E também a anestesia e a sedação para exames de imagem, elas não têm um tempo longo, são exames que são rápidos, então é um animal que ele não vai ficar muito tempo anestesiado, que isso é um fator a favor também para auxiliar no bem-estar do nosso paciente. Se você necessita de exames com precisão, nós aqui do Imagem Centro Veterinário estamos aqui para auxiliar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like.